Se você gosta de falar de negócios, então está no lugar certo. Meu nome é Luciano Copini e começa agora o programa Tendência. E o nosso convidado de hoje é o Elton Lívio Petterli, que é empresário, consultor, especialista em gestão de micro e pequenas empresas, palestrante e presidente do IDE Brasil. Muito bem-vindo, como vai você? Tudo jóia? Tudo bem, estamos aqui para conversar. Bem-vindo ao nosso programa. Eu queria que você começasse contando para a gente um pouco qual que é a sua especialidade. Olha, eu tenho uma vida tive durante muito tempo uma vida de grandes negócios. Né? Até 1992, mais ou menos, estive envolvido no projeto Carajás, que é um dos grandes projetos construídos no Brasil. Trabalhei lá na coordenação do projeto e tive a oportunidade de lidar lá com mais de 117 mil pessoas, um projeto dentro da Amazônia, onde construímos ferrovia, construímos cidades, né? Tem a Paraupebas, no Pará, cidade hoje com 170 mil habitantes, fomos nós que construímos a cidade do zero. Perfeito. Mas a partir de um certo momento, final de 88 para frente, já nessa transição para 92, eu comecei a me dedicar a um estudo sobre pequenos negócios. Me interessei porque eu resolvi montar pequenos negócios, fiz um investimento em 2 lojas e quando comecei a fazer a gestão dessas lojas junto com 2 pessoas contratadas para ser gerentes, comecei a perceber que os meus gerentes, apesar de uma boa formação acadêmica, tinham dificuldades das questões de ordem prática dentro do negócio. Então, a própria administração em si de uma pequena empresa. A gente está falando desde a área financeira, marketing, recursos humanos, sim, tudo que engloba uma pequena empresa. Foi quando eu, percebendo que o modelo, digamos assim, catedrático, ele era desenvolvido para grandes negócios, e o pequeno negócio não conseguia utilizar as ferramentas que eram propostas pelo modelo para grandes empresas, o pequeno negócio do qual eu era sócio de 2 não conseguia andar bem, né? E essas pessoas não conseguiam dar essa vazão. Ali eu comecei um movimento diferenciado de fazer uma pesquisa junto a outros empreendedores de pequenos negócios. Comecei então a visitar várias pequenas empresas, comecei a fazer pesquisa para entender como que eles tinham sucesso. Você queria saber qual é o segredo deles, o que eles fazem para dar certo. Eu comecei isso em 1988 e quando eu me dei conta, eu estava em 1996, tinha feito 1.500 entrevistas, tinha formatado um mapa, né, de como funciona o pequeno negócio no Brasil. Em todas as localidades praticamente? Fiz 5 estados, em 5 grandes regiões do Brasil, fiz esse tipo de pesquisa. E a partir daí eu comecei a perceber que no pequeno negócio, na verdade, é tudo muito empírico, é tudo experimental, tudo tentativa e erro, né? E que efetivamente não era possível implementar as ferramentas que são propaladas de maneira catedrática, faculdade, coisas assim. O dono do pequeno negócio é ele, a mulher, ele um sócio, ele um filho, né? Mas é verdade, 4, 5, 10 funcionários. Eu percebo que assim, as universidades acabam focando nas multinacionais e não dá muito o foco para a pequena empresa, que lida com pequenas questões, né? Agora, pelo menos foi o que eu percebi em pós-graduação, informações inclusive de administração de empresas. Não, é verdade. Nós temos 2 estágios na faculdade que são importantes falar. O primeiro é quando ela aborda jovens de 17 anos até 22 anos de idade que vão fazer aquela primeira formação, por exemplo, né, que é a administração da empresa, por exemplo. Naquele momento, a universidade tem uma linguagem para jovens de 17 anos. Então exige muito estudo, muita teoria, muita questão catedrática propriamente dito, muita filosofia de como a coisa funciona, mas praticamente zero de ordem prática. Até porque não dá para falar de prática com quem não tem ainda a prática. Até uma piada aqui recorrente, né, no meio da universitário hoje, especialmente dos professores, é aquela história que até hoje se fala o McDonald's escolheu a cor vermelha, tal, quer dizer, que todo mundo já conhece. Né? Exatamente. Deve estar muito tempo falando dessa mesma coisa. Muito tempo. Aí você vem numa pós, numa MBA. Aí sim, a pós-MBA você já está no outro estágio, já foca um público diferenciado, mas nela, especificamente, o objetivo é prepará-lo para ser o presidente da Petrobras. Uma multinacional. Ou seguir uma carreira uma grande empresa de grande porte, onde você vai ocupar um cargo de executivo. Ser um especialista, coisa desse tipo. Mas nós temos exatamente 99% das empresas brasileiras, nós podemos dizer que são médias ou pequenas,
empresas. Até para esclarecer, o que é uma empresa média e o que é uma empresa pequena, até para diferenciar das grandes? Bom, vamos a 3 enquadramentos. Ok. A empresa grande, ela fatura hoje bilhões de dólares. Ok. Né? Uma Vale, uma Petrobras, uma Shell, coisas desse tipo. E tem milhares de funcionários. Milhares de funcionários. Uma empresa média são empresas que estão faturando aí 300 milhões, 400 milhões ano. Ok. Né? Uma pequena empresa, na minha concepção, né, na minha forma de ver, não pela lei brasileira, a lei brasileira considera pequenos negócios de até 2 milhões e 400 de faturamento ano, até que dá 200 mil por mês. Na minha concepção, é possível gerenciar um pequeno negócio, as mesmas ferramentas que você gerencia uma empresa praticamente de 50 mil de faturamento mês, a mesma lógica, né, você vai utilizar numa empresa que fatura 80, 100 milhões ano. A mesma lógica. A mesma lógica. A partir daí, você começa a ter outra complexidade de ferramentas. E a empresa segmenta daí, entendeu? Então, o gestor das empresas que faturam muito, já acima dos 100 milhões, ela começa a ter especialistas. Especialista de custo, especialista financeiro, né, especialista de marketing. E essas pessoas, em tese, se comunicam em reuniões de coordenação e tal, mas elas não entram na área do outro. Né? Como a medicina. Né? O cara é especialista lá em coração, não sabe da outra área. Hoje você vai ao médico, você tem que ir nos especialistas. Então, o clínico geral são poucos, praticamente inexistem. Né? Então é a mesma coisa. Numa empresa até um certo porte, você consegue, né, fazer com que o dono da empresa, os 3, 4 sócios, consigam ser meio clínicos gerais. Ok. A partir daquele ponto começa a formar as especialidades com profundidade, porque as empresas exigem uma ferramenta diferenciada. Muitas empresas familiares do Brasil que tem uma história interessante, passaram por todos esses processos, né? E acabaram abrindo mão daquele antigo sistema de vou colocar meu filho para tomar conta disso, para colocar um profissional bem remunerado, com uma especialização, com uma formação própria, né? Exatamente. As empresas familiares, elas, se não tiverem, a partir de um certo momento, não tiver um programa apropriado, uma coisa vista com uma visão de longo prazo, de como preparar um sucessor, ela não sobrevive. Né? Recentemente saiu um estudo aí, foi divulgado pela revista Exame, é muito interessante, né? Que fala de 100 empresas que quando passam para vem o sucessor, somente 2/3 conseguem passar para um sucessor. 1/3 não consegue passar para o sucessor. Não, por diversas razões. O sucessor não se adapta, não passa. Então só não se motiva a fazer. 66% mais ou menos passa para o sucessor. Desses sucessores, somente 50% deles conseguem passar para a segunda geração. A próxima geração. Então só sobram os 66%, 2/3, só sobra 1/3, que vai para a terceira geração. Ou porque fecha, ou porque o sucessor não deu conta. E assim tem muito também diante, de dividir, né? Começa a ter muito herdeiro, eles acabam dividindo a empresa, ou não tem dados estatísticos sobre isso? Não, não é tanto por isso, não. É porque os herdeiros não têm habilidade para aquilo, não têm gosto para aquilo, Entendi. Não têm preparo. Vocação, muitos são criados em berço bom, Entendi. com recursos bons, e quando chega um dado momento, eles não têm o foco que uma empresa, na verdade, precisa suor, concentração, sim. Resultado, resultado, objetividade. Não é aquela vida relativamente fácil que ele teve até os seus 20, 25 anos. Então, Elton, só para ficar bem claro, que então as empresas, vamos pegar o exemplo então de empresas familiares que estão crescendo. Quando exatamente é um ponto que eles têm que falar, olha, agora chegou no momento da gente dar o salto e contratar especialistas? É o faturamento? É o número de funcionários? É o número de contratos? O que manda? Ou tudo isso também é uma variável de uma série de fatores? É uma variável de uma série de fatores. Tem empresas faturando bem, 100 milhões ano, digamos assim. Eu digo bem para esse porte que nós estamos falando. Okay. 100 milhões ano. E tem uma estrutura leve, dinâmica, fácil, tipo 200, 300 empregados, e consegue ter uma estrutura leve, porque o ramo deles não exige especialidades muito grandes. Okay. Vou falar assim, material de construção. Ok. Né? Comércio ou fabricação? Comércio, okay. Material de construção. Comércio, material de construção, tudo que é fornecido vem já
muito bem desenvolvido, a tecnologia não está no comércio, a tecnologia está na indústria. Perfeito. Então ele revende aquele produto. Sim. Então ele tem uma equipe de vendas, uma estrutura de logística para atender a venda, tem um marketing para poder divulgar aquilo tudo, mas não tem uma tecnologia grande. E de certa forma, no país crescendo como está, a demanda, a construção, as margens, apesar de pequenas, elas são, de certa forma, elas se mantêm. Então ele consegue com essa margem cometer, desculpa falar, erros e ainda, né, consegue sobrar bastante. Alguma coisa, né? E, às vezes sobra até bastante por causa da demanda, né? Lógico. Ultimamente tem crescido muito esse segmento particular. Exatamente. Agora, se você pegar e tiver dentro da empresa alguma necessidade de tecnologia, aí começa a coisa a ficar diferente. Você às vezes com um porte muito menor de faturamento e menos pessoas, você já começa a ter que ter especialistas dentro da sua empresa. E, Elton, quando a gente fala de tecnologia, a gente não fala só de tecnologia de produto, a gente fala de tecnologia dos próprios serviços internos, como, por exemplo, conhecimento na área financeira ou até mesmo do próprio marketing. Isso tudo entra em tecnologia ou não? Quando nós falamos de comércio e falamos de prestador de serviço, normalmente a tecnologia para mim não está muito no produto. Perfeito. Produto, lógico que ele tem que ter tecnologia, tem que ter criatividade, inovação. Mas no nosso caso, que lidamos com o processo de gestão, é tecnologia de gestão. Perfeito. E a tecnologia de gestão, não se engane quem está nos vendo, não é coisas sofisticadas. Quanto mais simples, quanto menos complicado, quanto mais óbvio, isso para mim é tecnologia. É quando você pega o complexo e consegue fazer de forma simples, sem precisar muitas pessoas trabalhando naquele processo, sem precisar muita burocracia. Isso, na verdade, para você chegar no simples, exige muito esforço. Se descomplicar, é mais, digamos assim, é mais tecnologia do que criar burocracia e complicar e assim por diante. Perfeito. É disso que nós estamos falando, na verdade, né? Que é o foco de você tornar a gestão leve. As empresas desse porte que nós estamos falando, elas não podem ter gestão pesada, muitas pessoas fazendo gestão, muitas regras. Precisa ter organização, precisa ter fluidez, facilidade na tomada de decisão, leitura de dados, né, percepção do cliente, mas não pode ter muita burocracia travando isso, senão a empresa não consegue, ela empata. E pela tua experiência até de consultor, o que você tem encontrado hoje no mercado brasileiro? Mais pessoas que com essa visão? Ou ainda aquela visão mais antiquada, aquela visão mais antiga de manter tudo na ponta do lápis e centralizar ao máximo no dono da empresa? É engraçado, né? A modernidade da internet, da comunicação, propiciou que o empreendedor, ele pensa que está moderno. Ele tem um notebook debaixo do braço, cheio de programinhas, inclusive de joguinhos para de vez em quando ele jogar, né? Afinal ele merece, famosa paciência, merece se distrair um pouco e etc. Cheio de comunicações, consulta a internet todo dia e etc. Mas o problema é que o volume de informações é muito grande, mas as informações objetivas e práticas são muito poucas. Tem inclusive um grande amigo meu que ele inclusive é diretor da Nike, e ele fala assim que a informação hoje não é quem tem a informação não é quem tem o poder. Quem tem o poder de fato é quem sabe usar essa informação. É isso, exatamente isso. Está correto a colocação dele, no meu ponto de vista. Porque não adianta você ter aquele volume de informações, dar a aparência que a sua empresa tem computadores em todos os cantinhos, todo mundo, né, sabe mexer, lidar com aquilo e tal. É preciso ver se aquilo está trazendo para ele os resultados adequados. Okay. Então, quando nós falamos nesse aspecto da visão da gestão, é muito mais ele conseguir conduzir o grupo dele de uma forma prática e objetiva, de uma forma leve, né? E como nós estamos falando... E aproveitar até o porte para ter agilidade, velocidade, ganhar mercado. E ele, às vezes, pensa, esse é o grande... Eu digo, a grande ameaça hoje do empreendedor é porque ele, ao fazer viagens, ao estar com o computador na mão, saber algumas coisas, ele pensa que ele está nivelado porque ele precisa. O conhecimento dele está apurado para o que ele precisa. Perfeito. E na verdade não é isso, né? Não é isso, aquilo que nós estamos falando. Não adianta eu ter um saco de dados e números e tal e não saber intercalar aquilo numa leitura, num relatório de uma folha
A4, em que eu leio ali, tomo decisões estratégicas, minha empresa, pronto, dispara para frente, cresce. Né? Tom, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas a gente já volta dando sequência aí. Perfeito. O programa Tendência volta já já.